Se tem uma coisa que podemos ter certeza nessa vida, é que um dia iremos morrer, ou desencarnar, como você preferir. Mas mesmo sabendo disso, geralmente não nos preparamos para a partida dessa vida, nem a nossa, nem dos que amamos. Vivemos como se nunca fôssemos morrer, e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Podemos parar por um instante e nos perguntar: eu estou preparado ou preparada para partir? Se a morte viesse bater na minha porta nesse momento, eu estou em paz comigo mesmo e com o mundo? A morte é mais uma experiência que todos nós temos que passar. Não temos como fugir ou enganar a morte. É certo que, segundo algumas crenças, somos imortais, pois o espírito é eterno, mas o corpo, a matéria, essa se finda, essa tem prazo de validade. Muitas pessoas têm medo de morrer. Discutir, pensar ou planejar sua própria morte lhes causa desconforto. Pessoas diferentes têm reações diferentes à ideia da sua própria morte e daqueles que ama. E você, está preparado para a morte? Este é o assunto que iremos falar hoje. Mas antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sou Lúcia Lamino e você está no canal Fio de Ariadne. Vem com a gente! Afinal, o que é a morte? Significado da palavra morte. Morte, óbito, falecimento, passamento ou ainda desencarne, deixar a carne, são sinônimos usados para se referir ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema antes classificado como vivo. O que a ciência diz da morte? Após o processo de morte, o sistema não vive mais e encontra-se morto. Os processos que seguem-se à morte geralmente são os que levam à decomposição dos sistemas. Sob condições ambientais específicas, processos distintos podem segui-la. A exemplo, aqueles que levam à mumificação natural ou à fossilização de organismos. Em suma, é a cessação permanente e irreversível de todas as funções biológicas que sustentam um organismo vivo. A morte encefálica às vezes é usada como uma definição legal de morte. Um dos desafios para definir a morte é distingui-la da vida, como um ponto no tempo. A morte parece referir-se ao momento em que a vida termina. É possível definir a vida em termos de consciência. Quando a consciência cessa, pode-se dizer que um organismo vivo morreu. A morte faz-se notória e ganha destaque especial ao ocorrer em seres humanos. Não há nenhuma evidência científica de que a consciência continue após a morte. No entanto, existem várias crenças em diversas culturas e tempos históricos que acreditam em vida após a morte. Muitas culturas e religiões têm a ideia de uma vida pós-morte e também têm a ideia de julgamento de suas boas e más ações, céu, inferno ou karma. Existem diversas concepções sobre o destino da consciência após a morte, como as crenças na ressurreição, nas religiões abraâmicas, na reencarnação, nas religiões orientais, espiritismo, candomblé e etc. Ou mesmo o eternal oblivion, esquecimento eterno, conceito esse comum na neuropsicologia e atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte. As cerimônias de luto e práticas funerárias são variadas. Os restos mortais de uma pessoa, comumente chamados de cadáver ou corpo,
são geralmente enterrados ou cremados. A forma de disposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de cultura para cultura. Entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são envelhecimento biológico, predação, desnutrição, doenças, suicídio, assassinatos, acidentes e acontecimentos que causam traumatismo físico irrecuperável. A morte nas religiões. Na sociedade, a natureza da morte e a consciência da humanidade de sua própria mortalidade tem sido por milênios uma preocupação das tradições religiosas no mundo e da investigação filosófica. Isso inclui a crença na ressurreição ou na vida após a morte, associada a religiões abraâmicas, a reencarnação ou renascimento, associada às religiões dármicas, ou que a consciência deixa de existir permanentemente, conhecido como esquecimento eterno, associado ao humanismo celular. As cerimônias após a morte podem incluir várias práticas de luto, práticas fúnebres e rituais de homenagem ao falecido. Os restos mortais de uma pessoa são geralmente enterrados inteiros ou cremados, embora entre as culturas do mundo haja uma variedade de outros métodos de eliminação mortuária. A morte é o centro de muitas tradições e organizações. Os costumes relativos à morte são uma característica de todas as culturas ao redor do mundo. Muito disso gira em torno do cuidado com os mortos, bem como da vida após a morte e da eliminação dos corpos no início da morte. A eliminação de cadáveres humanos, em geral, acaba em enterro ou cremação. No entanto, esta não é uma prática unificada. No Tibete, por exemplo, o corpo recebe um túmulo no céu e é deixado no topo de uma montanha. A preparação adequada para a morte e as técnicas e cerimônias para produzir a habilidade de transferir as realizações espirituais de alguém para o outro corpo, reencarnação, são assuntos de estudo detalhado no Tibete. A mumificação ou embalsamento também é comum em algumas culturas, o budismo e a morte. Na doutrina e na prática budista, a morte desempenha um papel importante. A consciência da morte foi o que motivou o príncipe Siddhartha Gautama a se esforçar para encontrar o imortal e finalmente alcançar a iluminação. Na doutrina budista, a morte funciona como um lembrete do valor de ter nascido como ser humano. Renascer como ser humano é considerado o único estado em que se pode atingir a iluminação. Portanto, a morte ajuda a lembrar a si mesmo de que não se deve considerar a vida algo natural. A crença no renascimento entre os budistas não remove necessariamente a ansiedade da morte, uma vez que toda existência no ciclo de renascimento é considerada repleta de sofrimento. E renascer muitas vezes não significa necessariamente que se progrida. A morte faz parte de vários princípios budistas essenciais, como as 4 nobres verdades e a origem dependente, o hinduísmo e a morte. Nos textos hindus, a morte é descrita como Jiva Atma, espiritual, eterno, individual, alma ou eu consciente, saindo do corpo, o material temporário atual. A alma sai deste corpo quando o corpo não pode mais sustentar o eu consciente, a vida, o que pode ser devido a razões mentais ou físicas.
Durante a concepção, a alma entra em um novo corpo compatível com base nos méritos e deméritos restantes do karma e no estado da mente no momento da morte. Normalmente, o processo de reencarnação faz com que a pessoa esqueça todas as memórias de sua vida anterior, visto que nada realmente morre e o corpo material temporário está sempre mudando, tanto nesta vida quanto na próxima. A morte significa simplesmente o esquecimento de nossas experiências. A existência material é descrita como cheia de misérias decorrentes do nascimento, doença, velhice, morte. Para conquistar o samsara, o ciclo de morte e renascimento, e se tornar elegível para um dos diferentes tipos de moksha, liberação, é preciso primeiro conquistar kama, desejos materiais, e tornar-se autorrealizado. A forma de vida humana é a mais adequada para esta jornada espiritual, especialmente com a ajuda de sadhu, pessoas santas autorrealizadas, sastra, escrituras espirituais reveladas, e gurus, mestres espirituais autorrealizados. O judaísmo e a morte. A morte no judaísmo não tem um conceito fixo. As interpretações dos conceitos metafísicos e dos procedimentos a serem realizados varia conforme as épocas e a interpretação das diversas correntes judaicas. É importante saber que o conceito de inferno, da forma como é no cristianismo, não está presente no judaísmo. O inferno judaico se assemelha muito mais ao purgatório cristão, um lugar de limpeza da alma, que não é eterno, para que esta chegue ao céu. Não há uniformidade quanto à crença na vida após a morte, com perspectivas variando desde a reencarnação até a mortalidade da alma. A cultura e a morte. A morte como uma entidade sensível é um conceito que existe em muitas sociedades desde o início da história. A morte também é representada por uma figura mitológica em várias culturas. Na iconografia ocidental, ela é usualmente representada como uma figura esquelética, vestida de manto negro, com capuz e portando uma foice. É representada nas cartas de tarô e frequentemente ilustrada na literatura e nas artes. A associação da imagem com o ceifador está relacionada ao trigo, que na Bíblia simboliza a vida. Também é dado o nome de anjo da morte. A morte também é uma figura mitológica que tem existido na mitologia e na cultura popular desde o surgimento dos contadores de histórias. Na mitologia grega, Tânato seria a divindade que personificava a morte, e Hades, o deus do mundo da morte. Em alguns casos, essa personificação da morte é realmente capaz de causar a morte da vítima, gerando histórias de que ela pode ser subornada, enganada ou iludida, a fim de manter uma vida. Outras crenças consideram que o espectro da morte é apenas um psicopompo e serve para cortar os laços antigos entre a alma e o corpo e para orientar o falecido ao outro mundo, sem ter qualquer controle sobre o fato da morte da vítima. Os mexicanos personificam a morte na figura da Santa Muerte, uma deusa resultante do sincretismo entre as mitologias católicas e mesoamericanas. Eu estou preparado se a morte chegar a mim ou para alguém que eu amo? Enfrentar a perda de uma pessoa amada é um processo extremamente doloroso, mas antes mesmo de acontecer, a verdade é que só o pensar sobre a ideia provoca várias sensações dolorosas. Emocionalmente, não estamos preparados para isso, mas podemos todos os dias
pensar em maneiras para tornar este processo mais fácil, mais leve e sem arrependimentos ou culpas. Quando se perde alguém, é muito comum a sensação de pensar coisas como eu deveria ter feito isso, deveria ter falado aquilo. Para evitar arrependimentos, faça o que tiver de fazer agora, ao lado das pessoas que você ama. Diga o que você sente. Crie momentos hoje. Não espere amanhã para ter essa oportunidade. Algumas pessoas podem até dizer: "Ah, mas morre gente todo dia." Sim, realmente. Mas e quando isso acontece com alguém próximo a você ou alguém que você ama? Não há como descrever o peso de perder a pessoa amada, mas é importante reconhecer a importância do processo de luto para a sua superação. Você não precisa parar de chorar no dia seguinte, assim como não deve parar a sua vida. A experiência do luto é única. Cada pessoa sente e percebe de um jeito, e pode ser compreendida em cada fase do luto. Chorar e sentir todo esse momento é doloroso. É o desprendimento do emocional e físico que dedicamos a alguém que já não está mais entre nós. Viver é uma dádiva. Tente evoluir a cada dia dessa jornada. Todas as noites antes de dormir, agradecer pela oportunidade de mais um dia. E, se possível, faça uma prece por aqueles que partiram e por suas famílias. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha nas suas redes sociais. Vem com Fio de Ariadne desvendar os mistérios da mente humana.